briga para a eleição que houve agora sábado, as eleições, né, que houve, que foram duas, né, para presidência da Câmara e presidência do Senado, né? O Bolsonaro, apesar de haver um candidato no Senado do PL, né, o senador Marcos Pontes, o ex-astronauta, o PL fechou apoio para o Davi Alcolumbre, também fechou apoio para o Hugo Mota, porque o argumento era o seguinte, que se não fizesse esse apoio, não fechasse esse apoio, não fizesse um acordo, ficaria fora da mesa diretora, e realmente o PL pegou a primeira vice-presidência tanto na Câmara quanto no Senado, e também não conseguiria presidir comissões permanentes importantes, o que o PL conseguiu. Então, houve... Claro, não é desejo nosso, nunca foi, ter pessoas do nível de Davi Alcolumbre e Hugo Mota na presidência das casas legislativas, né? São pessoas que não deveriam nem estar mais na política. O Randolfo Rodrigues foi lá dizer que o Alcolumbre é a renovação política. E, cara, que renovação é essa? O cara já foi presidente do Senado, fez o seu sucessor, Rodrigo Pacheco, que ficou por 4 anos, quer dizer, 2 anos, foi reeleito, ficou mais 2 na presidência do Senado. Agora ele volta e ele é a renovação. O Hugo Mota é o mais jovem deputado a ocupar a presidência da Câmara, né? Tem 35 anos, é o mais jovem da história, mas é um velho. É o novo, mas é velho. Vem de uma família tradicional da política paraibana, é ligado ao Centrão, não tem nada mais velho do que isso. Então é óbvio que nenhum de nós aqui gostaria que tivessem vencido, e com ampla margem de votos, é preciso que se diga, né, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota. Eu preferia, né, tinha lá na Câmara, ótimo candidato, apesar de a turma de vez em quando descer a lenha nele, não gostar do Partido Novo, mas, Marcel Van Hatten é um ótimo candidato. Eduardo Girão no Senado, discordo, não é desarmamentista, tal. Tem algum senão ali com o Girão, mas também era bom candidato, e é um candidato que com certeza levaria adiante o processo de impeachment de ministro do STF. Mas fazer o quê, né, Alan? Então, está todo mundo dividido, há essa brigaiada aí danada. Nicolas disse que votou no Hugo Mota, então há uma parte que defendia, olha, precisa marcar posição, dizer que o que está aí não presta, que é preciso mudar, e a outra parte mais pragmática dizendo, não, a gente tem que ocupar espaço, a gente ficou fora da mesa diretora na Câmara e no Senado na eleição passada, porque apoiamos um candidato que não era o candidato da maioria, não pegamos presidências importantes em comissões, então agora a história tem que mudar. E aí? No 4x4 ontem, o chat pegou fogo. Olha, pegou fogo. Eu quero analisar esse caso em 3 aspectos distintos. Então, peço encarecidamente a sua atenção. Você preste muita atenção. Eu vou dar uma olhadinha, eu estou te ouvindo, mas eu vou dar uma olhadinha no X também, que a turma pede que a gente olhe os comentários no X também. Então, eu quero que vocês entendam em 3 aspectos distintos aqui, e isso exige um pouquinho de atenção, né? Não vai dar para vocês ficarem fazendo qualquer coisa e ouvir o que eu tenho a dizer. Primeiro, né, em 2017, teve, então, eleição ali para ver quem ia ficar o ano de 2017 e o ano de 2018 como presidente da Câmara, né? Em 2019, o Bolsonaro já era presidente, teve outras eleições. Em 2017, o Bolsonaro falou exatamente o que o Marcel Van Hatten falou. Se o Marcel Van Hatten está errado, então por que não estaria errado o Bolsonaro em 2017 ao dizer a mesmíssima coisa? Essa é a primeira coisa a se dizer aqui. Porque eleição perdida não significa que você não pode marcar terreno, né? Então, o que o Marcel Van Hatten está tentando, e não é a primeira vez que ele faz isso, o Bolsonaro tentou em 2017, e é exatamente assim que tem que ser feito quando o seu inimigo está no poder, né? Uma coisa é você já ter uma maioria de deputados, você é o presidente, você está ali como chefe do Poder Executivo, realmente a coisa muda um pouco. Então o cenário atual é o mesmíssimo cenário de 2017. Quem está na presidência não é um presidente de direita, né? Na verdade não é nem presidente, é um ladrão. Então é necessário marcar terreno até para incomodar mesmo. Isso vai surtir algum efeito? Não. Mas apoiar um político já eleito, como foi o caso do Mota e do Alcolumbre
vai surtir efeito? Também não. Tá? Então, a única coisa que a direita perdeu foi a marcação de terreno. Foi a única, porque ela... mas vai ganhar comissão. É como eu estava conversando com um parlamentar hoje de manhã. O que das comissões foi parar em plenário? Nomeiem aí, nos comentários, uma única pauta de direita. Uma. Se aparecer uma única pauta, eu retiro tudo que eu disse. Uma. Que saiu de comissão e foi a plenário. Porque para sair de uma vitória forte de uma comissão, por exemplo, passamos na CCJ, passamos na Comissão de Educação, passamos na Comissão XYZ, dali para plenário, é necessário ter o apoio do presidente da Câmara, então, ou do Senado. Então, para sair de comissão e para plenário, depende não de você ter comissões, é necessário você ter o presidente da Câmara querendo isso. Então, se alguém puder me dizer aí qual foi a grande vitória que saiu de uma comissão e foi para plenário, então eu retiro tudo que eu disse. Esse é o ponto 1. Ponto 2. A estratégia do Bolsonaro ela é claríssima. Você coloca os políticos em comissões, não porque eles vão conseguir levar alguma coisa a plenário, mas porque com essas vitórias nas comissões, você dá nome e força a esses políticos, e esses políticos, não só quem está como presidente de uma comissão, mas os políticos que falarão nas comissões, eles vão ganhar força, e essa força ela vira uma força política eleitoral para que esse político de deputado vá virar senador da República. E os que já estão no Senado ganham mais força ainda para se manter no Senado. Então a estratégia ela é muito clara. Aumentar o Senado para assim poder abrir processo de impeachment, porque essa é a emergência atual da política brasileira. Ponto 2. Só que isso não foi comunicado, tá? Ninguém ali soube comunicar isso para vocês. Ponto 3. Para quem desacredita completamente de questões eleitorais em 2026, é bom lembrar o que aconteceu nos Estados Unidos em 2024. E o que aconteceu nos Estados Unidos em 2024? Porque eu já vi gente aqui no comentário, não sem razão, colocando assim, eleições 2026, O que ocorre? Eu vou narrar para vocês o que aconteceu em 2024, eu vou explicar por que isso poderia acontecer em 2026 e por que eu não acredito que isso vai acontecer. Então são 3 coisas. Narrar o que aconteceu em 2024 nos Estados Unidos, dizer que isso poderia acontecer em 2026 e por que eu não acredito que isso vai acontecer em 2026. Então, o que aconteceu em 2024 com as eleições americanas? Too big to rig. Essa é a frase americana. Grande demais para fraudar. Isso que aconteceu nas eleições americanas. E por que teve too big to rig? Ou seja, por que foi grande demais para poder fraudar? Você não consegue fraudar. Porque o Trump não arredou um único milímetro. Então, o Partido Republicano não queria que ele falasse de fraude eleitoral. O Partido Republicano não queria que ele falasse que as eleições foram fraudadas e que ele não ia arredar o pé e ele ia denunciar esses caras o tempo todo. O Partido Republicano não queria que o Trump falasse das mazelas do governo Biden e dizendo que ele era um imbecil, que ele não sabe fazer nada, que tinha que mudar o tom, que não sei o que, blá, blá, blá. Com o tempo, a base, não os políticos, não o Partido Republicano, não os senadores, não os congressistas americanos, mas a base foi empurrando o Trump, forçando os políticos a apoiar o Trump. E foi isso que aconteceu.